Vamos começar por aqui. Por que começar por aqui? Porque este canal, este portal, o Portal Farol Brasil, ex-canal Jones Manuel, na figura do Jones Manuel, foi um dos principais protagonistas da luta contra o ataque do governo Lula ao BPC. Vocês se lembram, o pacote de aprofundamento do arcabouço fiscal pretendeu, além dos ataques que têm acontecido cotidianamente com o tal do pente fino, o governo pretendeu botar para fora milhões de pessoas do BPC. É uma crueldade. Porque a lógica é a seguinte: vai restringindo cada vez mais o acesso à previdência social, e essa restrição é feita com as contrarreformas. Escreve aí, vai virar outra contra-reforma da Previdência, vai subir a idade mínima. Isso talvez não aconteça neste governo Lula, mas acontecerá se Lula se reeleger ou, né, de maneira ainda mais descarada e acelerada, se vier um governo abertamente de direita ou extrema-direita. Então, vem uma maneira de restringir, é isso, eleva a idade mínima, apresenta uma série de restrições para o acesso na legislação. A outra maneira de empurrar as pessoas para fora da Previdência Social é com a informalidade, com a crescente destruição do mercado de trabalho formal. Isso que o governo Lula e parte dos progressistas louvam, né? O tal do empreendedorismo, que é exatamente empurrar as pessoas para fora do sistema da Previdência Social. Agora, a pejotização, que pretende liquidar de vez com a CLT. Porque você monta uma empresa, que é uma fraude, né? Fraude que as pessoas são obrigadas a fazer, porque senão não conseguem trabalho. Uma empresa de uma pessoa só. Então, em vez de você ser contratado como pessoa física, como trabalhador e trabalhadora, você é contratado como empresa. E aí não tem nem, pode ser menos que o salário mínimo. E aí, da onde que vai sobrar dinheiro para você pagar o carnê-leão da Previdência Social? Não paga, é evidente que as pessoas não pagam. Então também é outra maneira de reduzir o acesso à Previdência Social. Aí o que sobra? O que sobra para quem não tem acesso à Previdência Social formal? Aos mais vulneráveis, aos mais miseráveis do Brasil? O BPC. É uma perversidade, é um negócio perverso, porque você reduz o acesso à Previdência, você expulsa da Previdência, manda para o BPC e aí depois você corta o BPC. É disso. Este é o processo. É um processo profundamente perverso. Este governo está a serviço desta perversidade. Não tenho dúvidas disso. E durante o segundo semestre do ano passado, em especial, este canal Jones Manuel, então, teve um papel fundamental no protagonismo para barrar as mudanças mais radicais que o governo queria. E agora, ontem, o Rogério Seron, tá, na coletiva na qual ele anunciou o balanço do Tesouro Nacional de março, ele disse na cara dura, eu vou mostrar, ele disse na cara dura, não foi aprovada na integralidade aquilo que a gente queria. Vocês se lembram que da empulhação que nós ouvimos ao longo do segundo semestre com a base governista, petista e psolista, o pessoal do PSOL governista também, dizendo que era mentira, que o governo jamais quis fazer um ataque ao BPC, que era tudo cascata, que a esquerda estava mentindo e tal. Né? Tá aí, o Seron diz isso, falou, era o que a gente queria. Não deu para aprovar, mas nós vamos voltar à carga. Então, ontem ele anunciou o balanço do Tesouro, disse inclusive o seguinte, que tem consenso no governo para fazer mais cortes no BPC. E quando eu estou falando do Rogério Seron,
ele não é um qualquer um, ele não é um terceiro escalão, ele não é alguém desqualificado para dizer que há... Não, ele não pode dizer que há consenso do governo, ele não é ministro, ele não, mas ele é do primeiro escalão do governo. A Secretaria do Tesouro é um posto importantíssimo, mais do que isto. O Rogério Seron é um braço direito do Haddad desde a prefeitura. Na prefeitura do Haddad, em 2015, ele foi nada menos que secretário de Finanças da prefeitura de São Paulo e continuou trafegando na esfera pública nesse segmento neoliberal que tenta se parecer não de direita radical, de extrema direita. Atuou no governo Alckmin, lá no governo de São Paulo, e depois no governo Bruno Covas, ele foi nada menos que o presidente da São Paulo Parcerias. O que era São Paulo Parcerias? Era o programa de PPP, Programa de Privatização do governo Bruno Covas, que é hoje o grande orgulho. Eu mostrei aqui o Haddad, né? Todo orgulho dele de dizer para o Joaquim Levy, né? Ele mesmo, o Joaquim Levy, da Dilma Rousseff, que eles montaram todo o arcabouço, toda a estrutura legal para as PPPs e concessões para fazer isso. O governo Lula vai passar a história como o governo que, exceto as privatizações das grandes empresas estatais, né, boa parte delas já privatizadas, o serviço já foi feito, era para que serem reestatizadas, não foram, né? Ao contrário. Agora está tendo o maior pacote da história. Não sou eu que estou falando isso. Vocês vão ver o ministro do Estado falando. Maior pacote da história de privatizações através de concessões e PPPs, que o Haddad se orgulha lá atrás de ter estruturado legalmente ao lado do Joaquim Levy, né, a dinâmica das concessões e PPPs. Estava lá o Rogério Seron na prefeitura trabalhando com PPPs. É pouco? Quer mais? O Rogério Seron foi o líder técnico da estruturação do arcabouço. Lá, no início de 2023, já depois do começo do governo Lula III, a partir de janeiro, ele já como secretário do Tesouro, ele liderou as equipes técnicas, não políticas, mas as equipes técnicas que definiram o formato do arcabouço. Ou seja, ele é um cara crucial no governo. Ele tem autoridade para falar. Tem autoridade. Lembra que teve uma crise com ele aí, acho que é uns... Agora em janeiro, fevereiro, eu não me lembro. Agora ele fez uma fala dele lá, mais um dos sincericídios dele, causou uma crise no governo, tá? Ficou uma conversa que ele ia cair, cai nada. Cai o Haddad e ele não cai. Então, ontem, o Rogério Seron, ele deu uma entrevista para... Aqui, deixa eu botar grandão na tela para todo mundo poder ler, que é a apresentação do resultado do Tesouro Nacional, agora relativamente ao mês de março. Eu vou falar daqui a pouco, pode parecer chato, gente, mas é fundamental. Ou nós, ou a esquerda, as pessoas comuns, se apropriam desses temas, começam a entender de economia. E este canal aqui, um dos objetivos do canal Jones Manuel e agora do Portal For All Brasil é exatamente dar instrumentos para as pessoas entenderem de economia, de política, entenderem de sociedade, ou eles deitam e rolam. Então, isso é ele ontem apresentando o resultado do Tesouro Nacional. Vamos assistir? Não, é impressionante. Vamos lá. Som na caixa. O BPC, e eu tenho sido muito transparente há um bom tempo sobre isso, né? Mas tem tido uma dinâmica que preocupa bastante. Ele fez parte do conjunto de medidas que foram enviadas ao Congresso no ano passado. Não foi aprovado na integralidade o que nós gostaríamos para poder garantir, ou pelo menos para... Vocês ouviram? Não é isso que eu disse. Na cara dura. Eles mandaram o pacote e, infelizmente, não foi aprovado na integralidade que a gente queria. É chocante. Vamos continuar. Tentar tornar a trajetória dessa despesa mais compatível com os limites do arcabouço e com uma trajetória sustentável. De fato,
uma despesa obrigatória crescendo consistentemente a 2 dígitos é absolutamente inviável. Então, isso de fato, isso é uma questão que não depende muito de juízo de valor, é uma questão matemática, ela vai ter que ser enfrentada continuamente até que ela retorne ali, vai ter que ser feita uma discussão com a sociedade do propósito desse benefício e da sustentabilidade dele nos termos atuais. Realmente tem uma dinâmica que preocupa, claro, tem ações sendo feitas para acomodá-lo, mas ele exige um monitoramento mais constante, mais de perto, e isso acho que tem, minha opinião sincera é nessa linha. Eu acho que há um entendimento completo, consensual no governo quanto à preocupação com a dinâmica desse benefício. Ué, vocês viram, né? Consenso no governo com a dinâmica. Ele trata o BPC como se fosse um negócio de planilha, entendeu? Ele não está falando da vida das pessoas, dos mais pobres, dos mais miseráveis. Está tratando de um tema das planilhas. Vamos lá. Benefício, é um benefício que está crescendo num ritmo que daqui a pouco ele vai ser maior do que o próprio Bolsa Família. Então, gente, qual é o problema de o BPC ser maior que o Bolsa Família? É muito impactante isso que esse cara fala. Porque é a expressão exata, aberta, sincera, como ele mesmo falou, que ele é um sincero, do que pensa o governo. Vamos mais um pouquinho? Vale a pena. Isso realmente merece um debate com a sociedade, assim como eu falo e já falei em diversas oportunidades, que o Brasil precisa acostumar a tratar com naturalidade essas discussões estruturais de revisão de despesas e de dinâmica de despesas que são relevantes, que determinam a dinâmica do orçamento, que são claramente aqui o BPC é um item que tem aí um peso relevante, e obviamente a previdência, né? Isso é natural. A gente precisa naturalizar essas discussões, porque isso acontece no mundo todo. Isso faz parte da necessidade dessa discussão e da necessidade permanente de ajustes para garantir essa dinâmica. Então, eu acho que quanto a isso, precisa tratar cada vez mais naturalidade, e o nosso papel aqui é trazer informações, municiar o debate. Sempre quando a gente publica, claro que nos RTNs a gente faz um pouco desse debate, quando a gente solta relatórios do RPF, por exemplo, sempre a gente tenta trazer ali algumas discussões estruturais, sempre tem boxes ali estruturais para poder fazer essas provocações, para propiciar o debate e aí formando massa crítica na sociedade e maturidade para poder dar os passos necessários para as coisas continuarem bem. Bom, quanto à complementação, né, das eventuais medidas que virão aí para garantir a execução orçamentária da garantia Pilô de 2026, enfim, infelizmente ainda não posso dar detalhes, mas sinalizar que assim como nós estamos fazendo desde 2023, aquilo que a gente está prometendo, a gente tem entregue, tem feito ações, buscado soluções para atender. Então, vai na mesma linha, no mesmo espírito, a gente está monitorando de forma contínua e chegando em julho, quando for o momento efetivo do envio, da finalização das ações necessárias à Pilô de 2026, acho que já vai tornar ter público ali e mais claro o conjunto de ações necessárias ali para garantir esse cumprimento. Isso vai ser feito aí naturalmente, tá? Ficou claro que em julho eles vão mandar o pacote para ser executado em 2026. Eles são loucos. Em plena eleição. Em pleno ano da eleição. É realmente chocante. Um minutinho só, gente. Estou com um pequeno problema aqui. É realmente chocante a sinceridade e o que o governo está preparando. Eu estou muito impactado com isso, muito impactado. Não sei se vocês ficam também, eu acho que sim, né? Todos nós de esquerda, todos aqueles que têm algum tipo de identidade com os trabalhadores, com os mais pobres, com os mais vulneráveis no Brasil, não pode ficar, né, insensíveis, não se indignar com uma coisa dessa. A Mara chegando aqui, dizendo que presenteou uma pessoa, aqui com a assinatura.
tinha anunciado. Quem chegou aqui? O José Masson. Uma opção para a esquerda radical derrubar o Haddad seria trazer a corrupção do pagamento antecipado dos precatórios em 2023 com venda de informações. A gente tratou desse tema o tempo todo. Eu tinha só. Então, a apresentação foi ontem, durante a apresentação do resultado do Tesouro Nacional. Aqui tem uma coisa incrível que nós precisamos debater e precisamos nos mergulhar sobre ela, que é assim, a Secretaria do Tesouro, ela olha, em tese, para todas as contas nacionais, mas ela só apresenta o resultado primário do governo. Olha aqui. Sabe o que não tem aqui? Não tem o pagamento dos títulos dos juros da dívida. Ele só apresenta o balanço do resultado do orçamento dos pobres. O orçamento dos ricos fica fora desse balanço. Simplesmente eles omitem do balanço que ele apresentou o orçamento dos ricos. Quando você vai na página do Tesouro Nacional, a hora que abre a página do Tesouro Nacional, quais são os temas principais que está lá? Primeiro, ele está te convidando a você se tornar um rentista, né? Títulos públicos sustentáveis, essa cascata da sustentabilidade. Olha aqui do canto direito, dívida pública. É o assunto principal da Secretaria do Tesouro, cuidar e operar e gerenciar a dívida pública do país e os títulos da dívida pública do país. Isso não é função do Banco Central, é do Tesouro Nacional. Mas na hora de apresentar o balanço, eles não falam dos títulos da dívida, não falam dos juros que são pagos, só falam do orçamento, saúde, BPC. O alvo deles é o BPC. Gente, é uma aula de luta de classes. É uma aula de como se comporta um governo da burguesia. E tá aqui, ó. Você vai lá na página do Tesouro Nacional, nos 3, tem uma série de funções do Tesouro Nacional. Quais são as 3 primeiras que eles colocam? Estatísticas fiscais e planejamento, por isso o Tesouro é que faz esse balanço mensal. Execução orçamentária e financeira, ok? E aí, dívida pública federal. Mas eles simplesmente não tocam no tema da dívida pública Quer dizer, eles tocam no tema da dívida pública genericamente, números macro, mas no tema do pagamento dos juros, não há uma palavra. É um verdadeiro tabu para eles. Deixa eu... Então, é muito impactante, muito impactante. E é isso, né? Tanto faz, entendeu? Tanto faz se as pessoas vão morrer. Tanto faz se as pessoas com deficiência, se as pessoas mais velhas, se os mais miseráveis do país vão viver à míngua. Precisa cuidar do equilíbrio na planilha, ignorando o equilíbrio relativo ao pagamento dos títulos dos juros da dívida. Isso é importante, porque isso é fundamental, porque vai revelando o caráter de classe do governo. Ele vai ficando evidente a cada momento mais. Aqui, ontem, nós falamos bastante do Galípolo e do Haddad ontem, eles foram ao Banco Safra, né? O Haddad não é exclusivo do BTG, não. Ele vai no Safra também, vai no Itaú, vai no Santander, vai em todos os bancões. Vai no Bradesco. Então, isso anteontem. Ontem, o Galípolo deu a entrevista, foi a coletiva do relatório de estabilidade financeira relativa ao segundo semestre de 2024. E aí, ele simplesmente sinalizou que vem nova alta de juros. Ele disse o seguinte,
o juro base ficará em patamar restritivo suficiente pelo tempo necessário para cumprir a meta da inflação. Eu me pergunto para cada um dos que estão assistindo aqui. Ora, vai ter semana que vem, né? Dia 5 e 6, a reunião do Copom. O presidente do Banco Central pode antecipar para os rentistas, para quem tem títulos do governo, para quem especula, porque o mercado de títulos de governo não é apenas você comprar o título do governo e ficar recebendo juros por mês. Existe o mercado dos títulos futuros, existe um mercado fortemente especulativo. Quer dizer que o presidente do Banco Central está sinalizando para esses tubarões do mercado? Não, todo mundo sabe que vai ter aumento da taxa de juros. Mas o cara está garantindo, né? Ele está segurando. Né? Enquanto você tem um movimento de queda nas taxas de juros dos bancos centrais de todo o mundo, no caso dos Estados Unidos está a um pé de guerra em relação a esse assunto, né? Aqui as taxas continuam subindo. Mas é razoável que ele diga para os investidores, para os especuladores, que vai ter mesmo aumento da taxa de juros? Enfim, assim caminha a humanidade. Para falar um pouco sobre essa dinâmica, né? Qual é a dinâmica da política econômica e da economia política do governo Lula? Está aqui. O governo anunciou ontem contratos para concessão de 1.231 quilômetros de rodovias no Paraná. Como eu disse, ontem o governo assinou esses contratos de concessão lá de rodovias do Paraná. Eu gosto desses sincerões assim do governo, né? Porque eles explicitam como é. O Lula não foi na assinatura do contrato. Quem liderou foi o ministro Renan Filho, o ministro dos Transportes. Vamos ouvi-lo? Governador Ratinho, esse talvez seja o maior volume de investimentos de toda a América Latina. E hoje o Brasil tem eles chamam de pipeline. Pipeline, na verdade, é uma carteira de projetos. Tem a maior carteira de projetos de concessão rodoviária do mundo inteiro. Isso é algo muito alvissareiro para nós, porque nós sempre fomos desafiados a ampliar o investimento nacional. No próximo, o Guilherme falou aqui que essa é uma semana alvissareira, foi a palavra que ele citou, da infraestrutura nacional. Porque estamos hoje assinando 2 contratos, um com a Motiva e o outro com a EPR, representadas aqui pelos seus 2 presidentes, Eduardo Camargo e Caçaniga. Vocês estão vendo? Alvissareiro, o nome das empresas que assinaram o contrato, concessões por 45 anos. É um processo de privatização sem precedente na história do país. Então, esta é a lógica. E olha aqui que interessante. Aqui, ó. Make Fazendão Great Again. Por falar nisso, olha aqui, achei muito interessante. Esse aqui é um dos veículos da mídia oficial, da mídia porta-voz do governo Lula. Então, olha essa manchete aqui, achei bem interessante essa manchete, também bem reveladora. BNDES aprova quase 30 bilhões do Plano Safra 2024 e 2025 e reforça apoio ao agro no AgriShow. Eu tinha mostrado aqui uma propaganda do governo Lula louvando o agronegócio na semana passada, se eu não estou enganado, mostrei isso. Essas questões, estas dinâmicas macroeconômicas da política econômica que revelam a economia política do governo, elas vão deixando patente qual é a lógica, e aí entra o ponto de passagem da política econômica, que são as definições e as macroações do governo, para a economia política, que é a definição de quais são as classes nas quais o governo se assenta, nas quais governa, com as quais o governo governa.
quais são as classes que sustentam o governo. E acho que hoje, do ponto de vista de, ao olhar a política econômica do governo, as ações concretas do governo, parece-me patente que são 4 segmentos de classe que sustentam o governo Lula. Não parece que haver grande dúvida em relação a isso. A Febraban, né, então um segmento do setor financeiro, a Febraban, que não é o setor financeiro como um todo, né? A chamada Faria Lima, esse grupo da Faria Lima, dos especuladores mais agressivos, estes têm uma postura mais crítica em relação ao governo. São os bancões, né? São os bancos enraizados, é a Febraban. A Febraban que bolou o consignado, que levou para o governo, a Febraban que tem um papel decisivo na montagem do arcabouço fiscal. Então, a Febraban, setor financeiro, esse segmento do setor financeiro é um dos apoios. O outro segmento de apoio crucial é o segmento dominante na indústria extrativista do petróleo, a Petrobras e as petroleiras internacionais, e a indústria mineral de uma maneira geral, sob a liderança da Vale. Esse é o outro setor que base fundamental de apoio do governo. Outro setor fundamental da base de apoio é este que a gente acabou de ver. São essas grandes empresas, os grandes grupos que entram nas dinâmicas de privatização do Estado brasileiro através de PPPs e concessões. Aí tem as distribuidoras de energia elétrica, tem essas empresas construtoras, né, vinculadas ao ramo das rodovias, as empresas de saneamento, todas essas empresas deste processo de sequestro de segmentos super expressivos do Estado brasileiro. Estradas, portos, aeroportos, rodovias, empresas de saneamento, agora hospitais, escolas, presídios, e aí vai. Então, dos maiores até atividades relativamente menores. Então, este setor, daqueles setores do capital que se assenhoram de segmentos do Estado, são o terceiro agrupamento de sustentação do governo, da base de sustentação do governo, pensando do ponto de vista da economia política. Então, primeiro, Febraban. Segundo, os setores, a indústria extrativista. Terceiro, os privatistas, os segmentos do capital que se apropriam do segmento do Estado. E o quarto setor está aqui, é o agronegócio. E o quarto setor é o agronegócio, com o qual o governo tem uma relação interessante, assim, né? Porque assim, o agronegócio não é majoritariamente apoiador do governo Lula. O agronegócio é a base, na sua maioria, o agronegócio é de extrema-direita, né? Apoia o bolsonarismo, apoia o Caiado, é essa turma. Mas o governo Lula considera o agronegócio crucial para o seu projeto, porque o agronegócio, né, através da espoliação do campo brasileiro, das matas brasileiras, das águas brasileiras, realiza parte desse projeto, que alguém falou aqui, Make o Fazendão Great Again, que será uma alavanca de exportação e mobilização de recursos para o país. Então, o agronegócio é chave para o governo, tá? É chave para o governo. Então, são essas 4 bases de sustentação, efetivamente, do governo Lula. A Febraban, as indústrias do petróleo e mineradoras, a indústria extrativista, o grande capital favorecido pelo processo de privatização através de PPPs e concessões, e o agronegócio, né? Esse é o caminho, essa é a dinâmica do governo Lula.